Devocional, leitura bíblica diária. Apocalipse capítulo 2. Escreve ao anjo da igreja de Éfeso: isto diz aquele que tem à sua destra as 7 estrelas que andam no meio dos 7 castiçais de ouro. Conheço as tuas obras, os teus trabalhos e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são. E tu os que achaste mentiroso, e sofreste, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não se cansaste. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde saíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente te virei, e tirarei do seu lugar o seu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. E ao anjo da igreja em Esmirna, isto diz o primeiro e o último, o que foi morto e reviveu. Conheço as tuas obras, a tribulação, a pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia do que se dizem judeus, e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Nada temais das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentado, e tereis na tribulação por 7 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve: isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Conheço as tuas obras e onde habita, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda que nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel, para que comessem do sacrifício da idolatria e fornicassem. Assim, tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu odeio. Arrepende-te, pois, quando não, em breve virei a ti, e contra eles trabalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei a coroa do manar escondido, darei a comer do manar escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. E ao anjo da igreja de Tiatira escreve: isto diz o Filho de Deus, que tem os seus olhos como chama de fogo,
e os pés semelhante ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras e o teu amor, o teu serviço, a tua fé, a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, que deixas Jezabel, mulher que se desprofetiza, ensinar e enganar os seus servos, porque forniquem e comam, para que forniquem e comam do sacrifício da idolatria, e dei-lhe tempo para se arrepender das suas fornicações, e não se arrependeram. Eis que eu a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. E ferirei de morte os seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações, e darei a cada um de vós segundo as suas obras. Mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm esta doutrina e não conhecem, como dizem as profundezas de Satanás, que outras cargas vos não porei. Mas o que tendes, retende-o até que eu venha. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. E com vara de ferro regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi do meu Pai. E dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Deus abençoe seu dia, Deus abençoe e te dê a paz, em nome de Jesus.